E aí, pessoal, tá começando mais um Harmonia Teológica. Eu sou o John e esse episódio vai ser Legend. Peraí. Dário. E aí, galera, eu me chamo Thiago Queiroz e crianças, essa é a história de como eu conheci sua mãe. Sim, galera. A gente vai falar hoje sobre felicidade, mas a gente vai falar sobre felicidade relacionada A à busca série da felicidade, né? A Busca da Felicidade. Isso. A Busca da Felicidade lá em How I Met Your Mother. Eu não sei falar Aí muito sim, bem. Não sei falar muito How I bem Met Your inglês. Mother. How I Met Your Mother. Enfim. Vocês sabem qual é que Inglês série de, é essa? inglês de Joel Santana. Quem quiser pagar um curso de inglês pra mim, agradeço demais. Mas é isso mesmo, a gente vai falar sobre essa série maravilhosa. Na verdade, a gente vai falar sobre o tema Busca da Felicidade, como o Thiago falou, baseado nessa série. Então você que já é fã da série, você que não conhece, como foi falado lá em The Boys, provavelmente aqui vai ter spoilers de algumas coisas que acontecem na série, então fica ligadinho aí se você não assistiu. Provavelmente eu acho que muita gente assistiu essa série, né? É uma série bem Uma conhecida. série muito boa. Tava na Netflix, saiu do catálogo da Netflix, mas entrou há uns meses atrás no catálogo da Amazon Prime. Pois Então, quem pronto. quiser ainda dá pra assistir. É só procurar, pra quem tem a Amazon Prime, procura lá na Amazon. E a Com Amazon certeza Prime vai é achar. mais barato, né? Quiser assistir, Mais barato, né? mais barato Mais que a barato. Netflix. Eu A Amazon recomendo assistir. Prime patrocina nós. Patrocina nós, por favor. Nossa, meu sonho. Imagina. Mas, cara, é uma série muito boa, já assisti. Confesso que. Porque assim, eu só abrindo parênteses aqui. Eu sou muito fã de Friends, né? É uma das minhas séries favoritas. E eu digo que é uma cópia descarada de Friends. Mas tem muita gente que é fã da série e vai discordar de mim. É isso, macho. Começando o quê? Friends? Amigos? Os amigos, eles já são uma cópia descarada de uma série bem anterior a eles. É só tu jogar na internet aí, vocês jogarem na internet, vocês vão ver isso. Aí Aí veio sabia. Friends, que por sinal foi muito bem montada, as piadas eram todas bem planejadas e tal. Mas assim, cara, eu acho experiência pessoal, né? Cada um tem o seu gosto aí. Mas se você pensa diferente, você tá errado. Não, tô zoando. Mas eu gosto mais de How I Met Your Mother porque eu acho ela mais atual. Porque Friends Verdade. é mais anos 90, né? Tem umas piadas que não se Então, encaixam muito, vai ficar datado as algumas piadas piadas. são mais antigas. Tipo, se você que tá ouvindo a gente for assistir How I Met Your Mother, esse ano tu já vai achar algumas coisas ultrapassadas. Uhum. Então, o Friends eu acho também. Só que ambas são muito engraçadas, mas assim, cara, eu valorizo muito. Pode não parecer, mas eu sou um cara meio sentimental. Nossa, então, How I Met Your Mother apela, né? É verdade, Chorei. isso é verdade. Tu é doido, chorei assistindo. O Thiago é um grande fã, eu já não sou tão fã assim, mas eu assisti a série. Assisti 4 vezes e tô assistindo a 5ª. Foi engraçado que eu falei assim, ei, Thiago, vamos gravar um episódio, porque me deram essa sugestão, né? Na busca da felicidade em How I Met Your Mother. Enfim, eu vou por isso não é errado, desculpa. Mas me deram essa sugestão e eu comentei com o Thiago, vamos fazer, tu conhece a série? Ele falou assim, me respeita, cara. Eu assisti essa série 4 vezes. Essa série é muito boa, cara. Essa série é muito boa. Ela passa muitos valores legais. A gente podia usar a série para falar de outros temas. Além do A Busca da Felicidade. Podia falar sobre relacionamento. Podia falar sobre amizade. Podia sobre falar masculinidade, né? Sobre masculinidade, sobre perdas, sobre mudanças de vida. Mas sobre uma série de coisas, cara. A série ela aborda muitos temas da vida adulta e ela é muito bacana. Ela aborda ela fala sobre vícios, sobre cigarros, sobre drogas, sobre bebida. Verdade. Sobre a perda de familiares. Eu acho a série muito completa, cara, porque ela aborda muitos assuntos que são reais assim na vida adulta, né? Eu acho que eu me identifiquei mais com a série por causa disso, porque ela fala sobre muitos problemas da vida adulta, mas que tu encara assim no teu dia a dia, mesmo que tu vai crescendo, tu vai vendo que aquilo ali, tipo, a questão da dificuldade de manter amizades, enfim, uma porção de outros temas aí. Tipo, eu sou muito pra gente falar.
eu sou muito fã de Friends, muito, muito fã mesmo, mas eu confesso que How I Met Your Mother é uma série que ela é mais madura do que Friends, né? Friends, É, ela trata um é, pouco sobre isso, sobre a vida adulta, mas de uma forma muito superficial, né? não de forma pejorativa, o que eu vou dizer, por favor, os fãs de Friends não entendam de forma pejorativa, mas Friends é tipo meio bobão. Ele mostra os adultos meio bobo. É Uhum. muito caricato, né? Muito Isso. caricato, os caras são muito bobões e tal. O How I Met Your Mother não. Tem os momentos caricatos, mas em outros momentos a série ela é muito sentimental, ela trata de assuntos sérios de forma séria também. É É uma isso série muito mesmo. completa, cara. Então, Gosto se pra caramba. você que tá ouvindo a gente gostar desse episódio, você quer uma continuação, que a gente faça mais alguns episódios sobre a série, deixe seu comentário lá no Instagram com a gente, comentando. Pode mandar sugestão, que a gente faz mais episódios. A gente gosta muito de tratar sobre esses assuntos. E já pedindo Sim, logo, compartilha. Sim, e pode falar. também deixe sua crítica, né? É, Deixe isso sua mesmo. crítica, deixe sua opinião. A gente está sempre aberto a melhoras. Com certeza, Se mano. A você gente precisa achou, melhorar. eu achei que foi muito longo. Pô, fala lá, comenta lá e ajuda a gente. Isso, eu sempre falo, o É, feedback de vocês é muito é importante, porque é o nosso, muito importante mesmo. né, nosso... Positivo ou negativo, Isso mas a mesmo. gente vai aprendendo. Então é isso, galera. Compartilha esse episódio aí, dá o seu feedback lá no nosso Instagram, @papo de tocador. E vamos pro papo de hoje que tá muito massa. Show, solta a vinheta e vamos conversa. Solta a vinheta! It's gonna be legendary. Trust me, it's gonna be legendary. It's gonna be legendary. It's gonna be legendary. It's gonna be legend. Wait for it. And I hope you're not lactose intolerant because the second half of that word is dairy. Mas é isso, Thiago. Vamos falar sobre a busca da felicidade em How I Met Your Mother. Por que a gente decidiu trazer esse tema, né? Como eu falei antes no começo, esse tema me foi sugerido por uma pessoa que também assistiu a série e tudo mais, e tava comentando sobre isso. E ela me sugeriu esse tema por quê? Porque o personagem principal assim, né? Que gira em torno ali mais na vida dele, da visão dele, algumas coisas, que é o Ted, né? E o Ted, como o nome da série fala, Como Eu Conheci Sua Mãe, não é isso? E o Ted, ele meio que traça um plano na vida dele de que ele quer conhecer a pessoa, sei lá, a pessoa da vida dele, a pessoa, vamos dizer assim, a pessoa perfeita. Em inglês eles chamam de The One, que é a Isso, única, né? A a pessoa única. certa. É verdade. E ele meio que isso vira meio que a felicidade da vida dele. Pra ele ser completo, ele precisa encontrar essa pessoa. E a série A vai. base da felicidade dele vai funcionar em cima disso. Isso. Aí, tipo, ele vai procurando, ele vai ter várias experiências no decorrer da série. E por isso que a gente decidiu trazer esse tema aí. Porque eu acho que é de suma importância, porque a gente também se baseia É na nossa. verdade. E eu acho legal essa narrativa aí da vida do Ted, porque pra mim, cara, é quase que uma odisseia, né? Quase que a história da vida humana em busca da felicidade. A história do Ted é quase um exemplo disso. Porque se tu perceber, em vários momentos da série, ele tem outras coisas da vida dele no lugar, ou seja, outras coisas da vida dele como a carreira profissional, como ele ter bons amigos, estão no lugar, mas porque ele não tem aquilo que ele espera, aquilo que ele acha que realmente vai satisfazer o coração dele, ele se sente insatisfeito, constantemente insatisfeito, e ele sempre faz aquela análise futura, né? Poxa, mas eu já tenho tantos anos e daqui pra frente como é que vai ser? E eu ainda não tô assim, eu ainda não tô assado. Aliás, no primeiro episódio ele fala isso, e isso daí vai ser repetido ao longo da série. No primeiro episódio tem assim, o Marshall diz que é o melhor amigo dele e tal. O Barney vai discordar disso, mas é o melhor amigo do Ted. O Marshall fala pra ele, isso é o primeiro episódio, fala pra ele que ele vai pedir a noiva dele em casamento. A namorada dele ele vai pedir a namorada dele em casamento, né? Eles vão ficar noivos e se preparar para o casamento, que é a Lily.
E ele fala e o Ted fica feliz com ele e eles planejam e tal. E no final de todo o planejamento, o macho pergunta assim pra ele: e você? O que você vai fazer hoje à noite? Aí dá aquela pausa, né, que tem muito na série e entra a narrativa dele. Exatamente. O Sim. que eu iria fazer hoje à noite? O meu amigo estava indo se casar e o que eu estava fazendo hoje à noite? Aí ele vai para um bar e começa a conversar com uma mulher sobre isso. E ele vai dizendo assim, não que seja um problema, mas é porque eu já tenho tantos anos e o meu amigo está se casando e o que é que eu estou fazendo da vida? Então ele sempre lança essa expectativa do futuro, né, diante da realidade atual. Ele olha para a condição atual dele Sim. e ele se sente insatisfeito por uma expectativa futura. Poxa, mas eu já devia estar assim, eu já devia estar assado, eu já devia estar aquilo outro. E aí eu acho legal que essa narrativa, né, é meio que o centro da série, né, meio que a coluna da série é a história do Ted. Vai ramificar para outros lugares, né, mas o tronco da série mesmo é essa história do Ted. E essa busca incessante dele pela felicidade, mas sempre frustrado, e sempre que ele se mete ou se propõe a buscar outra fonte de felicidade, ele se quebra. Isso daí pra mim, cara, é a narrativa da vida humana. É uma analogia Sim, muito sim. perfeita do que é a vida de um homem longe de Deus. E é exatamente isso. A vida de um ser humano longe de Deus é uma vida de constantes expectativas e frustrações. É expectativa, esforço gasto, frustração. Expectativa, esforço gasto, Uhum. frustração, com alguns momentos de alegria, alguns espaços de alegria entre esse processo, né? E eu acho esse lance da série mostrar isso, mostrar o personagem descontente, insatisfeito, eu acho que reflete muito bem a condição do homem, até porque a gente vive hoje, cara, fazendo meio que uma análise sociológica aí, não que eu tenha gabarito para isso, mas eu vou me meter a fazer mesmo, porque isso é o que eu tô falando. A gente vive no meio de uma galera que tá meio que assim, né? Tipo, tu consegue enxergar vários TEDs na vida real, só que em diferentes áreas. Tu tem um Uhum. cara que tu conhece que ele tá sempre meio que frustrado com a família dele, com os pais, com a mãe. O outro tá frustrado com ir em busca de um sucesso na carreira. É um cara que não achou direito a profissão, ou a profissão ainda não engatou direito. O outro tá meio assim com relacionamento. O outro numa busca de uma espiritualidade, né? Na igreja, mas não se adequa direito na igreja e tal. Então, tu consegue ver isso muito claro, macho, na vivência da vida. Né? No nosso cotidiano, a gente conhece Uhum. vários TEDs. E a gente também é um. Se você prestar Com atenção, certeza. fizer uma autoanálise aí, eu posso elencar assim de cara qual é a minha busca pela The One. A títulos usando a nomenclatura da série, vamos falar de Robin. Né? Então o Ted tem a Uhum. Robin dele, que é aquele ideal que ele sempre está frustrando, que ele sempre se sente frustrado, que ele nunca consegue alcançar e busca e nunca consegue alcançar. Essa daí é a Robin dele, que é a mulher lá na série por quem ele se apaixona. Mas eu diria na lata, assim, qual é a área da minha vida que pra mim é uma Robin. É uma área que poxa, mano, Uhum. não dá certo, parece que não vai, caramba, eu tento, eu só me frustro e uma hora parece que vai e não vai. E se tu pensar, tu também vai encontrar uma área que é uma Robin na tua vida. A galera que tá escutando aí, pode pensar aí, meu amigo. Eu sei que você sabe, não tente esconder da gente, não. Eu sei que você sabe do que eu tô falando. Eu sei. Você tá Você tá pensando pensando nisso nisso agora. agora que você tá ouvindo. Então não minta pra mim, não.
Então tem uma área, aí Mas na é vida de verdade. todo mundo que pra nós é a Robin, né? Ou melhor, que é equivalente ao que pro Ted é a Robin, é pra nós. Cara, e uma coisa, desculpa te interromper, mas uma coisa que eu acho, eu sempre falei isso na minha vida com as pessoas, conversando com a galera, eu sempre falo, cara, uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo muito perigosa é a expectativa, né? Você colocar expectativa em cima de uma coisa é muito boa, porque você, muito boa no sentido de que você se anima, você ali fica, né, se esforça em alguns momentos, mas ao mesmo tempo é muito perigoso, porque quando essa expectativa é frustrada, é quebrada, é algo que desmorona você, assim, dependendo de quanto você colocou de expectativa. É. Eu lembro que quem fazia isso assistia muito que para quem conhece o Jovem Nerd, e o Aham. Azaghal, ele sempre falava, quando ia lançar um filme novo, né, a galera sempre brincava, é o Azaghal negativo, porque o Azaghal não colocava nenhuma Uhum. expectativa em cima dos filmes. Ele sempre falava, não vou colocar nenhuma expectativa porque eu quero me surpreender quando eu chegar lá. E isso é muito bacana porque quando a gente coloca uma expectativa exacerbada em cima de alguma coisa, Uhum. e às vezes a gente idealiza, né? A gente tem muito de idealizar. Poxa, eu vou fazer isso e vai ser desse jeito, vai ser assim, 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 assim. E às vezes acontece que não é. E quando você Uhum. bate, assim, mesmo que às vezes para muitas pessoas seja bom, mas para você não foi aquilo que você idealizou e a sua frustração é quebrada, a frustração acontece e aquilo é quebrado, cara, é algo que desmorona você, assim, mano. Então, É. é o que eu sempre falo, a frustração ela é boa, mas ao mesmo tempo ela é um risco que você pode correr porque ela pode ser quebrada, né? E isso que acontece. O Ted, ele até eu não lembro muito bem da série porque, enfim, faz um tempinho que eu assisti, mas o Ted eu lembro que nos primeiros episódios, quando ele vê a Robin, né? Ele vê ela lá no bar Uhum. e tudo mais, e ele se aproxima dela e tudo, ele já tem aquele ideal formado, né, daquela pessoa, e ele deposita tudo isso nela. Ele deposita Tem que gostar de cachorros, não pode gostar de azeitona, tem que isso. tocar baixo. E quando ele começa a ver, e a pessoa não é aquilo que é 100% que ele pensa, entendeu? E ele começa Pois é. a se frustrar, né? Isso é muito perigoso, cara. É. It's gonna be legendary. Trust me, it's gonna be legendary. It's gonna be legendary. It's gonna be legendary. It's gonna be legend. Wait for it. And I hope you're not lactose intolerant because the second half of that word is dairy. E assim, fazendo um resumo rápido da história da série, pra galera que não assistiu ficar pelo menos situada, né? A história desse cara chamado Ted, e no começo da série ele tá buscando uma pessoa, e logo no primeiro episódio ele conhece essa pessoa a quem ele tanto idealiza, que é a Robin. Ele não consegue ficar com ela, mas eles viram amigos, ela é incluída no ciclo de amigos dele. E vai acontecendo uma série de coisas, amigos vão casando e tudo mais, e ele vai tentando encontrar essa felicidade que ele esperava ter com a Robin em várias outras mulheres. E aí a série narra todas essas desventuras amorosas dele e tudo mais. E aí, como já é uma série antiga, né, uma série de 2009, eu acho, não tem problema nenhum eu falar, dar uns spoiler mais grotescos, assim. E aí você vê que o final, tipo, no final da série, muita gente inclusive critica o final, porque o final ele não tem um fechamento. O final termina numa expectativa, né? Uhum. Não sei se tu lembra do final, mas o final ele meio que remonta a cena que aconteceu lá no primeiro episódio dele com aquela trompa azul. Sim. Lá na janela, lá embaixo, esperando a Robin aparecer na janela. Ela aparece e a série acaba. Então a série acaba ainda na expectativa. Sim, sim. Ainda na incerteza e tal. Então, como eu falei, para mim, isso exemplifica muito bem essa carreira da humanidade na história. Esse ideal na história da humanidade, que é o homem constantemente correndo em busca de um ideal de felicidade e sempre se frustrando. E diga-se de passagem que esse ideal é a parte de Deus. A série ela não tem nenhum conteúdo religioso. Na verdade, ela cita pouquíssimo Deus. Uhum. Eu
Mas eu acho que eu consigo lembrar um momento, só um momento, que eu vi o nome de Deus ser falado assim, claramente na série, fazendo referência a ele mesmo, né? Que não fosse, oh meu Deus, não sei o quê, mas Aham. se dirigindo diretamente a ele, que é uma hora que o Barney diz assim, Deus, oi, sou eu de novo. Então, eu sei que a gente não se fala muito, mas muitas mulheres gritam o seu nome por minha causa. Oh, meu Deus. Pois é, ele, ele fala isso aí. Eu acho que é o único momento. Então, a vida do homem longe de Deus é a vida do Ted Mosby. Sim, sim. É essa pessoa que é cheio de desejo de ser feliz e um desejo genuíno, porque há no coração de todo homem o desejo pela beleza, pela verdade e pela justiça. Uhum. Todo homem, cara, ele tem o ideal correto disso. Ele sabe o que é justo, ele aprecia as coisas belas, ele aprecia uma linda paisagem, ele aprecia uma pessoa bela, ele aprecia as cenas belas que a vida nos dá, como o abraço de um filho, ouvir um eu te amo de um parente querido e tudo mais, receber a ajuda, o auxílio de um amigo. Ele também aprecia e aprova o que é justo. Então o cara se revolta contra a injustiça. Quando ele sabe de algo injusto, ele fala contra. O homem, longe de Deus, ele reconhece as coisas belas, verdadeiras e justas. Só que, assim como esse desejo da felicidade do Ted é um desejo genuíno, ele não consegue alcançar por si. Uhum. Ele passa a série correndo atrás e se frustrando. Ele se casa e se separa, é traído, é largado no altar. Nossa, macho. É uma Viu? tragédia a vida do cara. É É uma verdade. tragédia. E como tu falou no começo, né, cara? O cara, ele é. Eu lembro que na série, as outras áreas da vida dele são bem estruturadas, né? O cara, se eu não me engano, ele é um Uhum. arquiteto, é um arquiteto, né? O cara mora. O cara constrói um prédio em- no horizonte de Nova York, né? Que é tipo. O rosto dele tá lá estampado nas revistas quando acontece isso. Ele é um cara de renome no meio dele, mas essas coisas não satisfazem. Uhum. Isso mesmo. Essas coisas não são suficientes. Para ele, cara, a busca pela pessoa certa, pela garota certa, é quase que uma religião. Sim, sim, é verdade. O Ted faz disso a sua religião. Ele vive em prol disso. A vida dele aponta para isso. O coração dele tá ali, em conseguir alcançar a pessoa perfeita, né? Estar com a pessoa certa. Só que, como eu tava falando, ele sempre se frustra. Ele sempre se frustra. E ele sempre se frustra. E essa é a vida do homem longe de Deus. É a busca por um ideal de felicidade que, ao ver dele, nunca está sendo alcançado. E porque o nosso coração é depravado, e a gente já falou disso muito bem lá no episódio dos The Boys, né? Se você quiser ouvir um pouquinho sobre depravação, você volta lá no episódio sobre The Boys e escuta lá que a gente gastou tempo falando sobre depravação. É verdade. Então o nosso coração é depravado. E o que acontece? De tanto a gente se frustrar, ao invés da gente perceber, meu Deus, eu estou gastando toda a minha vida buscando coisas que no fundo não me satisfazem. Uhum. Só significa dizer que, e aí eu vou citar Lewis, né? Se o nosso coração não se satisfaz com as coisas dessa terra, só significa que ele não foi criado para cá. Ele vai falar isso no Cristianismo por isso. Isso. Se os desejos do nosso coração não são preenchidos com as coisas dessa terra, significa que ele não foi criado daqui. E esse exemplo do Lewis é muito legal, cara, porque ele vai falar sobre essa questão do desejo. Eu sei que muita gente vê essa frase solta lá no Instagram, mas quando você lê o contexto da frase, se torna ainda mais impactante. Mano.
Ele diz assim, ó, as coisas terrenas desejam coisas terrenas e são satisfeitas por elas. Exemplo, quando você está com fome, o seu estômago deseja a comida e é completamente satisfeito quando você come. Por quê? Porque o estômago foi criado para a comida e a comida para o estômago. Uhum. Uma coisa corresponde à outra, né? O objeto de desejo corresponde ao desejo. Então, quando seu estômago está lá faminto e você come uma comida que você gosta, nossa, você se sente plenamente satisfeito e cheio de prazer naquilo. Por que então que o nosso coração não se satisfaz com nada, cara, daqui? Uhum. E aí ele... mancha, aí é que o Lewis entra matando, meu amigo. Aí ele vai logo com os dois pés no peito. Ele diz aqui, porque ele não foi criado da terra. Ufa, Ufa. leque. Pois toma. Bate, Lewis, bate. Que ele não... Ele diz assim, o nosso coração não tem origem. Tem origem em Deus. E é por isso que as coisas daqui não satisfazem ele. Com certeza. Porque não correspondem ao desejo do nosso coração. Mas, Tu é doido, cara, é o que a gente mais escuta também, né? Eu acho que tu já ouviu isso, eu já ouvi muito isso também de algumas pessoas que eu conheço. Que falam assim, cara, eu tenho isso, isso e isso, eu conquistei isso, isso e isso, sei lá, fiz grandes coisas muito boas, grandes coisas assim. Só que quando eu deito a cabeça no meu travesseiro, eu sinto um vazio dentro de mim, tá ligado? Eu sinto que alguma coisa falta dentro de mim. Eu já ouvi muito isso, cara. Pois é, galera descontente, com aquela sensação que todo mundo em algum momento da vida sentiu, que é aquela sensação de vazio, cara. Eu não vou conseguir descrever, mas você sabe do que eu tô falando. Vocês sabem. Sim, sim. Todo mundo já sentiu aquela sensação de... Justamente é essa pergunta. O que eu tô fazendo da minha... Cara, é muito isso, mano. E aí você olha, mancha, você tenta uma razão assim, mano. Procura, olha, mas não tem nada que te dê uma resposta. Ó, é isso daqui. Ou pelo menos uma resposta que te deixe satisfeito com ela, Sim, né? sim. Cara, o que eu posso dizer, eu sempre ouvi isso de umas pessoas de dentro da igreja, falar assim, ó, o seu testemunho, ele conta muito, né? E o que eu quero dizer com isso? Esse episódio, ele é muito legal, que a gente tá fazendo esse episódio é muito legal, por quê? Porque eu passei por isso, entendeu? Se eu posso abrir aqui um parênteses e contar um pouco, eu passei isso. A minha adolescência pra juventude, eu perdi muito tempo e perdi muitas oportunidades na minha vida buscando um ideal que eu achava que na minha cabeça era a coisa que eu precisava pra minha vida, sabe? E quando eu percebi que eu tava buscando por uma coisa que não era boa, mas não era a única coisa que eu precisava nessa vida, era a última ou a única coisa que eu precisava nessa vida, quando eu fiz essa pergunta, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Você cai em si e você vê, poxa, mano, existe muita coisa aí afora que eu devia me preocupar também e buscar também. E isso é só um detalhe, vamos botar assim, na minha vida, cara. Como eu falei, eu perdi muito tempo da minha vida buscando um ideal. E quando eu cheguei a um certo momento que Deus falou comigo, falou assim: olha, claro, eu não ouvi a voz de Deus, mas assim, Deus meio que caí em si. Assim, eu tentei buscar muita coisa e no final eu não consegui nada. Porque não era pra ser a única coisa da minha vida. Na verdade, a minha vida tava começando ali. E ainda vinha muita coisa e vem muita coisa ainda. Aquilo não é a última coisa que poderia acontecer comigo. Então, eu acho que isso é muito bacana, cara. Quando a gente tem essas certas experiências na vida, por isso que eu falei, esse episódio é muito importante. Porque eu me vi no TED, entendeu? Como você falou, cada um tem o seu TED em determinadas áreas da sua vida. E eu me vi cada um tem seu Robin. Cada um tem seu Robin. E eu me vi muito nisso, entendeu? Então, eu posso falar por experiência própria. Quando eu caí em si, quando eu fiz essa pergunta, o que é que eu tô fazendo da minha vida, eu pude entender
que na verdade a minha felicidade, ela não tava, como o Lias vai falar, não é para meu coração não é dessa terra, então minha felicidade não é para as coisas daqui. Minha felicidade tem que estar em Cristo. Se eu for feliz em Cristo, o resto das coisas que estão aqui embaixo, cara, eu vou ser suficientemente feliz. E acabou. Entendeu? Exatamente. É o que o apóstolo Paulo, cara, ele vai falar lá em Filipenses 4, né? Sobre 4:12, eu acho que ele diz assim: porque eu aprendi a viver contente Isso. toda e qualquer circunstância. E aí, o que é esse contentamento? Vamos pensar na vida como se fosse um mar, assim, esse marzão da vida aí. Uhum. E o homem longe de Deus é a busca. Tipo, o homem longe de Deus, ele vive na tentativa de se manter de pé em cima das ondas. Sim. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tenta se basear, se sustentar em cima de coisas que claramente não são estáveis, mano. Estáveis. Sim, sim. Porque a onda, ela é maleável, ela é instável. Não dá pra você ficar de pé em cima de uma onda. É? Uhum. Para a gente conseguir sobreviver em cima, ou seja, para a gente conseguir sobreviver nesse mar, tem que ter algo sólido que sustente o nosso coração. Sim. Tem que ter algo sólido. E aí, qual é o bom disso daí? O algo sólido não é um barco que a gente pode prover para nós mesmos. O casamento que eu conquistei, ele não é suficiente. Ele não é sólido o suficiente, porque uma hora a água vai entrar e o barco pode afundar. Uhum. Então não é um barco, não é uma boia. Né? O que eu quero dizer com isso? Ainda as coisas que dão certo na nossa vida e a gente se orgulha delas, elas não são suficientes para manter a gente num lugar sólido o suficiente que possa resistir às tempestades da vida, às tempestades de frustrações, de decepções, de perdas. Minha família não vai ser suficiente, meu casamento não vai ser suficiente. Eu posso Sim. arranjar vários barcos aí que a vida come barcos no café da manhã. O marzão da vida aí afunda barcos no café da manhã. Com E o certeza. que é então, cara? Se a coisa mais lógica é que um barco iria me sustentar em cima do mar, dizendo que não é o barco, o que é então? E aí eu lembro para você de uma situação que os discípulos estavam sozinhos no mar, era de madrugada, veio uma tempestade, o barco não era seguro, porque estava quase afundando. Mas mesmo o barco não sendo seguro, porque estava quase afundando, e a Bíblia vai dizer lá que estava quase indo a pique, apareceu um sujeito andando em cima d'água. Tranquilaço. Depois os discípulos, tranquilaço, na boa, fazendo hang loose. E aí, galera, cheguei. E quando os discípulos viram isso, Pedro logo se afoitou e disse assim: meu irmão, tem um lugar mais seguro que o barco no meio da tempestade. É isso mesmo. Qual é? Ao lado do cara que está andando no mar. E ele disse: se for o Senhor, me manda ir ter contigo sobre as águas. E Pedro andou em cima de quê? Do vem. Uhum. Quando Jesus olha para ele e diz assim: então vem. Buf. Aí o Pedro foi e andou, meu amigo. Afundou porque duvidou do vem. Mas é a palavra de Deus, é a voz de Deus que torna esse mar da vida, com todas as grandes ondas, um caminho sólido que dê para a gente caminhar até que a nossa felicidade seja completa na eternidade. Sim, sim. E aí, cara, eu vou ler um texto aqui, que a gente tenta ser crente, né? Ou melhor, tenta ser um ateu não praticante.
Cara, é verdade. Isso deu uma polêmica tão grande no meu Instagram, mas tudo bem. Por quê? As pessoas pensavam que eu era ateu, cara. Não, todos nós somos, cara. A gente só não pratica pela misericórdia de Deus. É verdade. É isso que eu tento Mas explicar para as todos- pessoas. É. Você pensa diferente, você tá errado e não conhece o evangelho. É aquela famosa frase: você gosta de bacon? Se você... Não, você... Como é? Ou você gosta de bacon ou você está errado. É, tipo isso. Ou você reconhece que você é um miserável pecador ou você tá Ou errado. você está errado, é verdade. Sim, mas lê o seu texto. E aí, o texto é o de 2 Coríntios capítulo 4, parte do 7 aí. O Paulo diz assim, ó: temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Que tesouro é? O tesouro que ele diz lá no versículo 6, né? Que ele diz que das trevas resplandeceu a luz de Deus nos nossos corações, por meio de Cristo, da glória de Deus. Então, por meio de Cristo, a gente conheceu a glória de Deus, a gente soube o prazer que é viver para a glória de Deus. E o Paulo fala que esse daí é o tesouro. E é esse tesouro que a gente tem guardado nesse vaso de barro, que é a nossa vida, né? Que é frágil e tudo mais. Uhum. Aí no versículo 8 ele diz assim, ó: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Aí eu vou passar alguns versículos aí, tal. Aí eu vou lá para o versículo 16, que ele diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima... Mas isso daqui é um negócio tão mal. Meu Deus. Ele diz assim, ó: acima de toda comparação. Algumas versões dizem assim: um peso de glória que em nada pode ser comparado. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, o Paulo diz, cara, que a nossa vida aqui, ela vai realmente ser cheia de frustrações, como é a vida do Ted Mosby. Né? Ele nunca vai estar alcançando aquele ideal de felicidade, mas ele explica o porquê. E ele vai dizer que foi depositada em nós uma esperança. E que esperança é essa? Lá em... acho que é Romanos, que ele diz que Cristo... achei em uma das cartas de Paulo. Leia tudinho que é legal. Ele diz Na assim, dúvida, lê acho que é tudo. Colossenses. Mas eu acho que é Colossenses. Ele diz assim: porque Cristo em nós é a esperança da glória. Olha. Então, a gente tem uma esperança. A gente se frustra, a gente cai, a gente se entristece, a gente se decepciona. Só que, ao contrário do Ted Mosby, a gente não encara toda essa desventura, toda essa decepção, essa frustração, como algo em vão, como o fim da história. Tem um cara, tem algo muito famoso que eu esqueci o nome dele, mas ele diz assim: a igreja sabe qual é o fim da história. É como se a igreja ela tivesse nas mãos o livro da história do mundo e ela fosse como aquele leitor curioso que quer saber como é que termina e ela lesse lá a última página. E lá na última página ela vê que o protagonista no final se dá bem. E aí o cara já lê a história e quando ele vê que o protagonista tá se ferrando, ele diz assim: não, mas no final eu já vi que ele vai se dar bem. Nem vou me preocupar com isso daqui que eu tô lendo agora. A igreja tem isso daí, cara. O cristão tem isso daí. A gente sabe qual é o fim da história, pô. Sim. É essa esperança da glória que a gente tem. Por isso, é por essa esperança que o Paulo vai dizer que nós somos abatidos, mas não desanimados, perseguidos, mas não sei o que, e tal. Ele vai dizendo assim, porque nós temos por certo isso, que essas leves e momentâneas, e aí ele vai falar leves e momentâneas, que mais parecem pesadas e constantes, né? Para nós parece pesado e constante porque a gente não faz a comparação certa. Sim, Para Paulo é leve e momentânea porque ele faz a comparação certa. Para nós é pesada e constante porque a gente compara
as tribulações dessa vida, a felicidade nessa vida. Paulo, ele tem muito. Fazendo um adendo, Paulo ele tem muito disso, né? Muito. Ele sabe fazer essa comparação. Tem vários versículos que Paulo fala. Sei lá, tribulação em que. Com a esperança que nós será revelada, a glória que em nós será revelada, aquela Agora coisa que toda. nós será revelado. Então Paulo ele sempre faz a Pois é. comparação. E outra, só acrescentando, e Paulo vai dar uma advertência, eu não lembro agora qual é, que eu sempre falo, sou péssimo em referência, mas Paulo vai falar, ó, se nós esperássemos em Cristo só nessa vida, nós seríamos um dos mais miseráveis. Mais miserável. É 2 Coríntios também, 2 Coríntios 5:17, eu acho. Pois é, então, tipo, você falou, né? Essa comparação tá um pouco errada, né? Pois é, mas porque a gente compara a felicidade do nosso coração, o sucesso da felicidade do nosso coração com coisas daqui. E diante das coisas daqui, a dor sempre vai ser pesada, sempre vai parecer constante, as coisas parecem que sempre vão para baixo e para baixo e para baixo e nunca vão tomar um certo. Porque a gente espera que essa vida terrena, frágil, fraca, passageira, satisfaça o nosso coração, que tem anseio pela eternidade. Só que aí é que o que o Paulo faz. O que Paulo diz? Essas nossas leves e momentâneas tribulações em nada são comparadas à glória que há de ser revelada. Olha aí o que Paulo... Mancho, se o Ted fosse crente, a série acabava no primeiro episódio. A Robin... Pois é, ele não teria dado certo com a Robin e ele dizia, mas graças a Deus que eu tenho Cristo. Pronto, morreu a série ali, acabou. Acabou. A série só existe porque ele não é crente, ele não conhece Cristo. Então, o que Paulo faz? Paulo compara os sofrimentos dessa terra à glória vindoura, à glória eterna. Ele não compara o sofrimento dessa terra com a felicidade dessa terra. Sim. É como se ele pensasse assim, ó. Eu tô sofrendo agora, mas eu sei que um dia eu vou ser mais feliz do que eu posso imaginar que seja a felicidade. É isso mesmo. Cara, dá pra fazer uma arte só com essa frase tua, viu, mano? Não é? Quero os royalties. Pois é, ele vai dizer assim, ó, eu sei que eu vou ser feliz num nível que eu nem sabia que podia existir de felicidade. Sim. Aí ele diz, olhando, comparando com isso, aí ele escreve o último versículo do capítulo 4, que ele diz assim, não atentando para as coisas que se veem, porque essas são temporais, mas olhando para aquelas que não se veem, porque essas são eternas. Então aí, cara, o Paulo ele dá uma âncora para o nosso coração insatisfeito. Qual é a âncora para o nosso coração insatisfeito? A busca pela glória e a alegria eterna que há em Cristo Jesus. É isso daí, cara, que vai sustentar o nosso coração quando a gente se frustrar. Quando o mundo roubar todos os motivos que a gente julgava depender nossa felicidade, o ímpio vai chorar e vai se lamentar e vai espraguejar e vai murmurar, mas o cristão não. O cristão pode não estar sorrindo como um louco desvairado que não tem consciência da realidade, mas ele vai estar olhando com um olhar muito mais tranquilo para as perdas, dizendo, minha vida não depende. Com certeza, cara. Eu sei que tem algo melhor que está me esperando. Com certeza. A minha vida não é a Robin. Ela não vai depender de se eu consigo ter a Robin comigo ou não. É isso mesmo. Existe um negócio eterno que é melhor que... Então, a solução para o Ted Mosby e para todos nós que somos um Ted Mosby de alguma forma, não é a Robin. Não é a Robin. Se a gente conseguir a Robin, a gente não vai ser feliz. Sim. E a prova disso é que lá na série o Ted consegue em 2 momentos, ele tá namorando com ela e não dá certo, simplesmente. Tem um momento lá que eles param, conversam.
Aí a série corta o período de conversa e mostra só o final da conversa, que é ele dizendo pra ela, os dois se olhando assim, numa conversa muito aberta, muito franca, muito verdadeira, os dois se olham e dizem, eu acho que não dá certo. Sim. E aí eles decidem acabar. E o que a série quer dizer? Se tem algum valor aí na série que possa ser trazido para as nossas vidas? Claro, cara, nos mostrar que a gente, mesmo tendo tudo o que a gente pretendia ter, a nossa felicidade não vai estar ali. Sim. A gente pode ainda se sentir frustrado, mesmo tendo tudo que gostaria de ter. É por isso que os ricos sempre querem mais dinheiro. Por que um rico, quando ele está num ponto X de riqueza, ele diz, eu já tenho tanto, acho que não tenho mais rico. Não. O cara que é rico, ele quer ficar mais rico. Uhum. O cara que é pegador, ele quer pegar mais. O cara que é pegador, ele não chega num momento e diz, se ele não é cristão, né? Uhum. Ele não vai chegar em um momento e dizer, eu já peguei tanta mulher bonita que já deu. Não. Ele vai querer mais. Por quê? Porque aquilo ali é aquele pequeno momento de futilidade que dá sentido à vida triste dele. É verdade. O cara que é rico, o único momento de prazerzinho que ele tem na vida dele é olhar para a conta dele e ver aumentando alguns zeros. Poxa, mas o cara vai morrer, cara. A tragédia humana é isso, que um dia todo mundo vai morrer. Porque todo mundo é pecador. Uhum. E o salário do pecado é a morte. Mas é que tá. Os que estão em Cristo. Os que estão em Cristo não põem a sua felicidade nessas coisas. Porque a gente não compara a nossa felicidade com as coisas daqui. Porque a esperança que foi nos dada é de algo muito maior. Com certeza, cara. Cara, a gente tá caminhando já pro final do episódio. Sim. E assim, como eu falei, esse episódio foi muito bom eu fazer esse episódio contigo. Porque foi meio que uma aula pra mim, entendeu? Meio que aprendi muita coisa de verdade. Espero que a galera que tá ouvindo a Doido, gente... mas minha amiga, eu tô me segurando pra não falar em língua aqui. Meu pai já tava tremendo aqui. Até parece. Mas, cara, isso é muito, muito bacana. Eu acho que fazendo um resumão, isso é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. E é muito legal quando a gente tem esses inserts da vida, né? Da vida de Deus. Que é você fazer. Quem tá ouvindo a gente, você fazer essa comparação certa, né? Você não basear a sua felicidade e comparar ela com as coisas que você vai obter aqui. Porque isso tudo é passageiro, como o Thiago falou. A gente um dia vai, infelizmente ou felizmente, a gente vai morrer. E, e as coisas que vão ficar aqui, as coisas que aconteceram aqui, elas vão ficar aqui. Agora, quando a gente passar dessa vida pra eternidade, como é que a gente vai estar, né? Então eu acho que a gente tem que fazer essa comparação como o Paulo fez. Você comparar as suas lutas, a sua felicidade, o seu ideal, a sua expectativa, mas com a glória que há de ser revelada em nós. Não comparar com as coisas daqui, as terrenas, porque essas coisas terrenas passam, cara. São fúteis, são passageiras. É bom por um certo momento, né? Aquele pico de felicidade que a gente tem, mas infelizmente passa. Então. É até como acontece na série, né? Quando o Ted ele não fica com a Robin, mas ele encontra. Isso, mano. Claro, foi muito pesado isso, mano. Como é o nome dela, mano? Eu não vou lembrar, cara, desculpa. Ele encontra uma mulher, cara, que é perfeita pra ele. E aí, o que a do guarda-chuva amarelo, né? É, a do guarda-chuva amarelo. Ela morre. Ela é acometida por uma doença e ela morre. Então, até aquilo que parecia ser um paraíso na Terra pro Ted, acaba. Uhum. Acaba, morre. E é isso aí, cara. A vida é assim. É isso mesmo. A vida tanto do cristão quanto do não cristão, ela tá recheada de momentos ruins. Mas assim, tanto o ateu, há uma certeza que tanto o crente quanto o ateu acreditam. E a certeza da morte. Sim. Sim. Eu não sei, tipo, pensar que morreu, acabou,
é um pensamento muito pobre de significado de vida. Eu prefiro ir preparado para a eternidade do que me surpreender com a existência de uma realidade tão real quanto essa depois que eu morrer. Uhum. Então, se você não acredita em Deus, você acredita na morte. E, meu amigo, eu preciso dizer uma coisa, a morte não é, ela é só... Quando isso tudo aqui acabar, a gente vai se deparar com algo mais real do que isso daqui que a gente chama de realidade. Com tanto uma alegria, tanto uma felicidade tão mais real do que as coisas que a gente experimentou aqui nos deixaram felizes, como também pode ser com uma frustração ou uma dor tão pior do que as que a gente Com certeza. nessa terra, né? Então, fica aí, espero o meu desejo sincero, né, já dando as considerações finais aí, as minhas considerações finais. Meu desejo sincero, cara, é que a gente termine esse episódio aqui, amigo, não vai fazer outra coisa não. Escutou lá no Spotify e tal. Se possível, dá uma paradinha de 5 minutos e bota a mãozinha na conta. Deus, vendo assim. Será que a minha vida tem sido como a desse cara, do Ted Mosby, e eu tenho buscado a Robin, mas no final das contas eu não vou ser feliz? Será que se aqui bota a mão na consciência, vai, se você é cristão, vai orar a Deus, vai rever tua condição com Deus, e que a gente venha ser motivado por essa esperança, né, que um dia foi dada pra gente aí. Com certeza, cara. Com certeza. Eu, como eu falei, foi um aprendizado pra mim. Tô até meio assim, falando mais suave, porque, enfim, foi bem reflexível, cara. E eu agradeço demais já a disponibilidade, Thiago, mais uma vez, pra gente gravar esse episódio. Cara, Agradecer a todo mundo que tá ouvindo a gente. Agradeço. E, então, confere aí, compartilha aí o episódio no Spotify. Lembrando que eu acho que quando sair esse episódio eu já vou ter divulgado no Instagram. Eu vou começar a colocar os episódios também no YouTube. Então, no YouTube vai estar lá. Legal. Se é pra Papo de Tocador, vai estar lá os episódios. Já tem todos os episódios que já estão no ar e esse também vai pro YouTube. Beleza? A gente vai estar programando também fazer umas coisinhas legais lá no YouTube. Então, fica aí o aviso também. Beleza? Segue a gente no Instagram, @Papo de Tocador. Segue o Instagram do Thiago, que ele tem tanto o pessoal, que é o Thiago Q Bezerra, não é isso? E Bezerra com S. Bezerra com S. E segue também o @mais.evangelho, é isso? Isso, @mais.evangelho. Estamos meio parado lá, mas com a graça de Deus a gente vai continuar. Foi show. Segue lá também. E é isso, cara. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe vocês. Segue o John também no Instagram. Me segue lá, tá aí descrito. Agora aí. eu não sei se é o .jpeg ou .raw. .png. É outro já. .png. Que a minha vida é transparente, cara. Mas é isso, galera. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau. Até mais, galera. Valeu.